O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estavas antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser-lhes que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: e vós, também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos diáconos, Sandro e Fabrício, povo santo de Deus, nesse domingo o Senhor nos convida a meditar como é importante termos uma família construída na rocha, uma família de Deus. Na primeira leitura nós vimos Josué. Josué reuniu uma assembleia em Siquém e ali ele fez uma proposta para o povo: olha, eu não sei quanto a vocês, mas nós, eu e a minha família, vamos abandonar, não queremos saber dos deuses estrangeiros, dos ídolos, dos deuses falsos, que têm boca e não falam, ouvido e não escutam, olhos e não veem. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa foi a escolha de Josué, e geralmente esse é o sonho de todas as pessoas. Eu quero dizer, eu e a minha família servimos ao Senhor. Mas dizer eu e a minha casa, e o meu lar e a minha família servimos ao Senhor, não é uma questão simplesmente, irmãos e irmãs, de uma palavra, das pessoas te acompanharem no domingo para vir à missa juntos. É algo muito mais profundo. Quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não está falando uma coisa da boca para fora, ele está assumindo uma responsabilidade. Ele está dizendo, olha, eu não vou aderir aos falsos deuses, eu não vou aderir aos ídolos, por isso que a minha casa serve ao Senhor. Dizer e colocar o meu lar debaixo da proteção de Deus, não é só uma coisa de oração, mas é algo de vida e testemunho. Eu preciso, para que a minha casa sirva ao Senhor, renunciar aos ídolos e falsos deuses que estão dentro dela. Por que que a nossa casa tem tanta dificuldade, tanta confusão, tanta complicação? É porque ela está repleta de ídolos, não de madeira como naquele tempo, mas ídolos dentro de nós mesmos. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas vaidades, os nossos caprichos, são esses ídolos que impedem a ação de Deus na nossa família. É por conta do nosso orgulho que nós deixamos de perdoar pessoas da nossa casa. É por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que nós ficamos remoendo coisas do passado, coisas que aconteceram há tantos tempos atrás, e ficamos com aquilo, pensando, remoendo. Então, o ídolo que nós vamos criando vai impedindo a ação de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs,
dentro do nosso lar, nós não usamos do diálogo, da compreensão, da conversa, mas sim deixamos que os ídolos da irritação, da falta de paciência, tirem a paz de dentro da nossa casa. Às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos pedindo a Deus: Senhor, converte o meu esposo, para que eu possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Senhor, converte o meu filho, para que eu possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas na verdade, quem está precisando de conversão é o seu coração e o meu coração. Na verdade, o empecilho muitas vezes para que a graça aconteça é porque nós não tiramos os ídolos. Nós aqui, porque eles que não vêm, não tem culpa, eles não vêm, eles não comungam do corpo do Senhor, nós comungamos do corpo dele, nós escutamos a sua palavra, então a responsabilidade é nossa. Somos nós que devemos exercitar mais a paciência, somos nós que devemos exercitar o perdão, somos nós que devemos exercitar a compreensão, e entender que nem todo dia é dia bom, que o outro também sente dificuldade, angústia, que talvez eu não saiba o que está no interior do outro, que merece o meu ouvir, que merece a minha escuta. Então, queridos irmãos e irmãs, o compromisso, a responsabilidade de edificar a casa é nosso, porque somos nós que estamos aqui. Não é para você dizer: ah, se meu marido estivesse aqui na igreja hoje, ah, se meu filho estivesse aqui para escutar. É você que tem que escutar. E quando chega lá, fazer diferente, para poder ser luz, para poder ser sal da terra, para poder levar esse evangelho, para que as coisas possam ir se renovando, se mudando. Então, como que nós vamos fazer com que eu e a minha casa sirva ao Senhor? Não é enjoando as pessoas que estão lá, falando o tempo inteiro: vai na igreja, vem. Isso aí as pessoas ficam com raiva de você e da igreja. É com testemunho, é com a vida nova, é mostrando que alguma coisa aconteceu naquela igreja, que eu voltei diferente. Eu que sou tão sem paciência, cheguei um pouco diferente dentro de casa, e parece que esse Jesus que eu vou lá comungar está fazendo diferença dentro de mim. E isso vai seduzir quem está lá na sua casa, isso vai seduzir aqueles que estão lá no seu lar te esperando. Então peça para que a tua casa mude, peça que mude primeiro o teu coração, primeiro a tua vida, primeiro a tua história, a tua atitude, porque quem Deus escolheu foi você, senão você não estaria aqui nessa noite, para ouvir a palavra do Evangelho e receber o seu corpo sagrado. Então, queridos irmãos e irmãs, a primeira coisa dessa noite é, para que possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, nós precisamos abandonar os ídolos que estão dentro de nós, principalmente do orgulho, daquele que quer sempre estar com a razão. É aquilo que está destruindo ainda mais o lar. Porque na vida, seja matrimonial, seja na relação com os filhos, tudo nesse mundo exige cruz e também renúncia. Só que hoje as pessoas não têm mais a capacidade de renunciar, e o cristão precisa tê-la, porque é uma exigência do segmento do Senhor. Então na vida, eu preciso muitas vezes renunciar ao meu cansaço, para escutar aquele que está dentro da minha casa, renunciar a alguma coisa, ceder, porque se não for assim, não vai ter paz. Se não for assim, não vai ter comunhão, não vai ter harmonia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer um exame de consciência. Se nós estivéssemos na assembleia de Siquém, quem nós iríamos escolher? A nós mesmos, com os nossos caprichos, com a nossa razão, com os nossos egos? Ou o Senhor, que nos pede humildade, que nos lembra que para poder ser exaltado, tem que ter a capacidade de se humilhar? Esse é o convite do Senhor para nós, complementado pelo apóstolo Paulo na segunda leitura que ouvimos, aonde ele vai dizer: mulheres, sejam solícitas aos seus maridos. E depois vai dizer também aos maridos: amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Porque o segredo do lar em Deus é o amor, é o ser solícito, é as virtudes, é a graça que vai operando dentro de nós. Então nós precisamos fazer a nossa parte, e sair dessa ilusão que nós vamos ficar só levantando, rezando, e de repente vai acontecer uma magia, que vai mudar todo mundo dentro da minha casa. Não vai não, Deus não é mágico. Deus quer contar com você e comigo.
Deus quer que nós façamos a nossa parte. O amor tem que brotar dentro de nós, para que nós possamos alcançar aqueles que mais precisam. E aquele que mais precisa é o próximo mais próximo, que habita dentro da minha própria casa. O amor precisa não só com palavras que o vento pode levar, mas com atitudes concretas, cristãs. Então o amor precisa ser o centro da vida da família, que quer construir a casa na rocha que é Cristo. E uma vez que eu construo a minha casa na rocha que é Cristo, nada pode derrubá-la, nem vento, nem chuva, nem tsunamis, nada é capaz de destruir a casa do homem e da mulher de oração, que testemunha com a vida o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, nós vamos entrar um pouco no Evangelho dessa noite, que é na verdade uma conclusão, porque se vocês repararam e são fiéis à missa dominical, nos domingos nós estamos meditando o capítulo 6 de São João, já há uns 4 domingos, exceto o da Assunção. E aí então, o capítulo 6 é um capítulo dedicado ao pão da vida, é o discurso do pão da vida. Jesus está falando do sacramento que Ele deixou para nós, chamado Eucaristia. E aqui Ele vai concluir o capítulo 6. Então uma coisa importante aparece para nós: sem Eucaristia não tem família de pé. Sem Eucaristia não tem lar santificado. O centro do nosso lar tem que ser essa hoxa pequena e branca, que se consagra nos altares de toda a terra. É Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos revigorar, é Ele que vai nos dar alegria quando vier a tristeza, é Ele que vai nos dar a paz quando estivermos cheios de angústia. É o Senhor, é na capela do Santíssimo aonde você deveria resolver a discussão da tua família, e não com gritaria, e não com confusão. Como dizia o saudoso Padre Léo, quando alguém tem que gritar, é porque está longe. A gente grita para quem está lá fora ouvir. Agora, quando dentro de casa as pessoas estão gritando, é porque os corações estão um longe do outro. E não podemos permitir isso num lar cristão. Os nossos corações precisam estar unidos. Por isso é na oração, é no silêncio de Maria, é de joelhos diante de Jesus na Eucaristia, é pedindo a Ele sabedoria e força. É assim que nós vamos sendo uma família cristã, caminhando passo a passo em direção à eternidade do céu. Mas nesse final desse discurso, há uma grande polêmica. As pessoas começam a dizer assim: é duro demais, é duro ouvir essas palavras. E aí eles começam a ir embora, as pessoas, os discípulos de Jesus, começam a abandonar. Primeiro eles reclamam: essa palavra é muito dura, numa esperança de Jesus alterá-la. Mas Jesus não muda o seu discurso. Jesus não está preocupado se ele está perdendo seguidores. Jesus não está preocupado se as pessoas estão indo embora. Ele permanece com a palavra. Ele permanece no mesmo discurso. Por que isso? Porque Jesus, Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, ela não muda. A verdade, ela não muda porque a maioria concorda ou discorda. A verdade, ela é única porque ela é uma pessoa. E nesse mundo relativista, nós precisamos dizer: nós cremos na verdade que é o Cristo e o seu Evangelho. Hoje as pessoas estão como que sem juízo e começam a ter um discurso dizendo: olha, não existe verdade, existe verdades, cada um tem a sua verdade. Ora, se alguém diz essa toalha é branca e outro diz que essa toalha é verde, alguém tem que estar errado, porque ela não pode ser branca e verde ao mesmo tempo. Não é que para um a verdade dele, isso aqui é verde. Isso é uma loucura, é algo que é sem inteligência dizer alguma coisa dessa. Isso aí vai contra a lógica da razão, porque a verdade é que isso aqui é branco e ponto, e acabou. Você achando bonito ou não,
é branco, e assim é a verdade. Ela não muda ao seu critério, porque eu não concordo, porque a maioria, porque estamos em outros tempos. A verdade continua a mesma, e enquanto a minha família não andar na verdade, ela não vai gozar das bênçãos e das graças do céu. O problema de hoje é que as pessoas querem ser uma família moderninha, uma família agora diferente, onde tudo pode, tudo está normalizado, tudo aceito, é assim mesmo, e agora é outros tempos. Eu quero ser um tiozão novo, agradável, todo mundo vai aplaudir. Cuidado que o diabo vai te aplaudir também. Cuidado, porque o evangelho não muda, o evangelho continua ao mesmo, é a verdade inalterada da palavra. Agora a escolha é minha. Um monte de gente foi embora, e eu posso escolher ir também. E Jesus vai deixar você ir, e vai dizer: olha, para os que ficam, vocês também não querem ir? Mas Pedro dá a grande palavra que norteia toda essa liturgia: a quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a grande verdade do Evangelho. Pode ser que a verdade do mundo seja muito mais agradável, pode ser que a verdade do mundo seja muito mais apaziguadora, mas de vida eterna, só a palavra de Jesus de Nazaré. De vida eterna, só o Evangelho da graça. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos nos corromper nos ventos das doutrinas mundanas e recentes. Precisamos aderir ao Evangelho do Senhor, se nós queremos essa eternidade, se nós queremos a plenitude no nosso coração, se nós queremos a plenitude na nossa família, nós precisamos então abraçar o Evangelho tal qual ele é. E às vezes eu vou dizer: é duro, padre, o Evangelho está sendo duro, mas aí eu posso decidir se vou seguir a porta estreita, se vou tomar a minha cruz, ou se eu vou caminhar na porta larga, que leva para a perdição eterna. É uma decisão nossa. Então vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a termos o discernimento, a sabedoria, para buscar as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo. Porque realmente é duro saber que eu não posso trair a minha mulher, é duro saber que eu tenho que largar a pornografia, a masturbação, é duro saber que eu não posso fazer sexo antes do casamento, é duro saber que eu preciso guardar a castidade, é duro, o Evangelho é duro, mas é de vida eterna, é duro saber que eu tenho que renunciar, abrir mão de muitas coisas, mas eu quero colocar no meu coração: aonde está o meu tesouro? Está aqui, aonde o verme, a traça corrói, ou está lá, naquilo que não passa? É essa pergunta que fica para nós, que é duro, eu já sei, mas eu tenho uma coisa para te dizer: vale a pena, porque no final nós receberemos algo que os olhos não viram, que os ouvidos não escutaram, e que nenhuma mente foi capaz de pensar. Todo esforço vale a pena, se for para entrar no reino dos céus, todo esforço vale a pena, se for para levar a minha família para as regiões, para as moradas da eternidade. Se muitas pessoas aqui nessa terra fazem tanto esforço para ninharias, fazem esforço para comprar coisas que vão quebrar, que vão ser corrompidas, fazem esforço para ganhar títulos que vão passar, fazem esforço para comprar diploma, para alcançar diplomas que também vão passar. Então muito maior deve ser o nosso esforço para alcançar aquilo que não se corrói, aquilo que não se quebra, aquilo que não passa, aquilo que é para sempre. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir hoje a São José, nosso padroeiro, que ele venha em nosso auxílio, em auxílio da nossa família, que diante do bem e do mal que está diante de nós, que diante das escolhas da nossa vida, nós possamos tomar a mesma decisão de Josué, que diante de um mundo que fala que tudo pode, que tudo é permitido, que diante dessas ideologias permissivas e progressistas, nós possamos dizer assim: eu não sei quanto aos outros, mas eu e a minha casa iremos servir ao Senhor, porque nada deste mundo é suficiente para preencher a minha alma. Então eu vou atrás daquilo que é eterno, aquilo que é a palavra da salvação. Tenhamos a ousadia de Pedro,
É pesado, é difícil. Às vezes eu tenho que cair e levantar, mas aonde eu irei? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.